Olá, turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso de Probabilidade Estatística. Nesse vídeo, nós vamos mostrar como construir gráficos utilizando planilha eletrônica, no caso específico aqui do LibreOffice Calc. O que ocorre é que o programa ele tem uma certa capacidade de interpretar tabelas e transformar essas tabelas em gráficos. Então, quando nós quisermos construir um gráfico, a primeira coisa que a gente vai fazer sempre é selecionar a tabela de dados para os quais os dados têm que ser apresentados de forma graficamente. Depois que você fizer isso, você vai vir no menu aqui de cima, ó, tem vários, o primeiro de arquivo, que é o que a gente está acostumado a editar, exibir, e o quarto que é inserir. A gente quer inserir um gráfico, vai ser inserir gráfico, que é a segunda opção aqui. Observe que eu não selecionei a tabela, não está selecionada, então se eu inserir o gráfico aqui vai dar mais trabalho, então a gente vai primeiro selecionar a tabela e vai inserir um gráfico. Ao fazer isso, ele vai abrir esse assistente, ó, que é um assistente de gráfico, o nome dele aqui é o assistente de gráficos. Nesse assistente de gráfico, a gente pode escolher o tipo de gráfico. Dentro do tipo de gráfico tem uns subtipos, né, a aparência. A gente pode selecionar o conjunto de valores que vai ser utilizado para os gráficos. E tem até a parte de elementos do gráfico, quando você vai colocar um título, verificar alguma informação sobre a legenda, fazer modificações desse tipo. Então, para esse tipo de dados, que são cores, e são dados associados à preferência de cores, eu poderia escolher no formato de coluna, aí vai ficar esse formato de coluna, ou em formato de barra. Dentro do formato de coluna de barra, qualquer um que você selecione já dá aqui uma pré-visualização de como será o formato do gráfico. Se for em formato de coluna, vai ser desse jeito aqui. Ó, o azul, como está bem mais do que os demais. Se eu colocar em formato de coluna, dá para ver também. Deixa eu colocar para cá para a gente visualizar. Ó. Ele dá uma prévia de como será o formato desse gráfico. Se a gente quiser, dentro do formato de gráfico, que é coluna, colocar para esse 3D, vou clicar aqui, ó, 3D, vai dar um tempinho, ele vai modificar o formato do gráfico. Bem, o que eu vou querer colocar para isso aqui, que a gente vai tentar fazer igual está lá na página da internet, onde eu peguei esses dados, é em formato de setores, que eles falam aqui vulgarmente de pizza. Então, se eu colocar em formato de setores, vai dar uma prévia aqui. Observe ó, que automaticamente ele já gerou aqui uma legenda. Ó. Essa legenda que está aqui dizendo que azul é o que tem mais do que todos. Vamos ver se realmente no gráfico está assim. Ó. Azul tem 45% da preferência entre as pessoas que foram entrevistadas. Depois vem verde, amarelo, preto, assim por diante. Então a gente pode colocar esse formato, que está na aparência 3D. Se eu não quero aparência 3D, eu venho aqui ó, e retiro a aparência 3D e vou ter um gráfico em formato de setores que a gente está mais acostumado. Aí, no caso, vai da sua preferência. Você prefere dessa maneira ou prefere com aparência 3D? Aí dentro da aparência 3D tem várias outras coisas que pode fazer aqui. Ó. Um mais simples, um mais realista. Aí você vai escolher dentro de cada um desses formatos de gráfico aquele que você mais se agrada. Tem muitas opções. Ó, que é de coluna, tem barra. Só não coloque pirâmides para esse tipo de coisa, porque dependendo da informação, a pirâmide ela tem o tronco tem mais volume no tronco do que aqui mais próximo da base do que mais próximo da ponta. Então, a pirâmide já não fica uma coisa muito legal, depende do que você queira fazer. Então, eu vou colocar em formato de setores, que o autor chama aqui de pizza. Eu tenho formato de área, de linhas, tem dispersão, tem bolhas, tem vários tipos de gráficos aqui. Vou utilizar então o formato de setores, que é também chamado de pizza. Ao fazer isso, ele já coloca automaticamente, como eu falei aqui, ó, uma legenda. Para fazer essa legenda, ele utilizou essa parte da tabela que está aqui à esquerda, ó, azul, verde, vermelho, essa parte aqui da tabela. Ele fez automaticamente essa legenda, que é uma coisa muito boa, que a gente teve que ficar digitando essas coisas outra vez, já aproveitou esses dados diretamente da tabela. Pronto, então agora eu vou pegar aqui o próximo. Vamos ver se esse intervalo de dados está feito de forma correta. É na planilha 1, que a gente está utilizando. Aqui coloca todas as conjunto de dados que vai do B3 até o... Não, do C3. Não, começa aqui do do B2 até o C13, aqui embaixo. Está correto esse conjunto de dados. Aí ele dá mais outras opções aqui sobre a série de dados, né? Que está em porcentagem, cor da borda, cor de preenchimento, nome. Tem várias opções aqui para você modificar. Mas a que a gente vai mais mexer em geral
essa aqui, a parte de baixo, está no quadro, elementos do gráfico. Porque aqui a gente pode escolher um título para o gráfico, que em geral, se você não fizer isso, ele não vai colocar. Vamos colocar aqui um título. Preferência. Preferência o quê? Preferência coral? Não, de cores. Preferência entre cores. Você pode colocar um subtítulo. Umas informações interessantes. Se a gente vai fazer apenas um único gráfico, a gente pode deixar aqui a legenda à direita. Mas se você fosse colocar um gráfico e ao lado desse gráfico um outro gráfico, seria interessante colocar um à esquerda, para a legenda vir para cá, para a esquerda. E quando você colocasse o gráfico da direita, você colocaria a legenda à direita, para ficar uma coisa mais bonita. Aí você prefere, posso colocar em cima, não ficou muito legal, embaixo. Aí vai do seu gosto, tá? Eu acho que fica legal nesse caso à direita, se for um gráfico só. Ou seja, um gráfico só na mesma linha de um texto. Se fosse dois gráficos, um ao lado do outro, ficaria bom esse aqui à esquerda, o que fica à esquerda, e o outro gráfico que seria semelhante a esse, ficaria à direita a legenda. Pronto, agora você vai somente aplicar em finalizar. E está feito o seu gráfico. Só que você vai reparar que tem umas coisas meio estranhas aqui nesse gráfico. Primeira de todas, aqui fala azul, né, que fala que é a cor preferida, que tem 45%, tá bem destacado. A segunda cor é verde, mas observe que ficou muito estranho a cor preferida ser verde e ela está colocada numa cor alaranjada. Então, como é que a gente faz para modificar isso? Para modificar as cores do gráfico. Eu estou falando aqui para o gráfico em formato de setores, também chamado de pizza, mas também vale para os outros gráficos em formato de coluna, barra, nos outros formatos. Então, eu vou selecionar aqui essa partezinha aqui, ó, foi rápido demais. Essa parte aqui que está essa cor de laranja, ó, eu selecionei ela, ó, tá vendo? Tá selecionada, eu posso arrastar até para outros cantos. E vou modificar a cor dela. Então, ela está na cor laranja. Como eu quero que fique verde, porque o segundo aqui foi verde, vamos colocar um verde oliva mais bonito. Pronto, agora a gente tem aqui o primeiro, a preferida é o azul, depois vem o verde. A mesma coisa pode fazer, ó, em terceiro lugar aqui foi a vermelha. E aqui a terceira que é colocada está em amarelo. Não ficou uma coisa muito legal. Então eu vou selecionar, eu cliquei, aí muda um pouquinho o formato. Observe que agora está mostrando que é esse setor que está selecionado. E agora eu vou clicar aqui e vou escolher a cor. Como é vermelho, vamos colocar um vermelho bem cheguei. Pronto, e assim por diante. Você tem como mudar o formato do gráfico. Uma outra coisa que pode ocorrer também é que você achou que algum nome aqui na legenda tivesse errado, ou você quisesse modificar o nome. Aí o que é que você faz nesse caso? Você vem para a tabela e modifica essa informação na tabela. Então, por exemplo, eu vou aqui na tabela, ó, tá laranja. Eu quero colocar essa cor laranja como sendo orange em inglês, ou alguma coisa desse tipo. Quando der um Enter aqui, observe que automaticamente, ó, ele modificou aqui no seu gráfico. Então, não é uma coisa muito complicada, tem que ter um pouco de paciência. E depois disso aqui, o gráfico que você tem, você pode chegar, copiar ele, colar no seu documento de texto, coisa desse tipo. Então é isso, pessoal. É somente essas informações sobre construção de gráficos. Obrigado por terem assistido e até a próxima apresentação.